Estamos no ar. Boa tarde, pessoal que está acompanhando o Portal Administradores no Facebook. Estamos aqui com mais uma live. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com o Stavros Frangolides, ele que é da PAP Solutions e tem conversado aqui com a gente no Facebook e falado sobre questão de prospecção de clientes nas nossas redes sociais, no site. E hoje a gente vai conversar com o Stavros sobre como conduzir seu primeiro encontro de negócios. Não é isso, Stavros? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Raíza. Eu agradeço a você, aos espectadores. Vamos falar sobre reuniões, minha cara, reuniões no B2B, reuniões com empresas, algo muitíssimo importante. Com certeza. Então, primeiro eu gostaria que você começasse explicando para a gente o que é que você deve saber sobre um cliente em potencial antes de ir para o primeiro encontro de negócios. Legal. Olha, bom, primeiro, o encontro de negócios, o encontro presencial, ou mesmo por videoconferência hoje em dia, ele só tem um objetivo, minha cara, é estabelecer confiança, tá? Então, nas relações comerciais, se você está querendo conquistar um cliente e ele marca uma reunião com você, essa reunião só tem um objetivo, é ele ganhar confiança, ou seja, ele ter confiança na empresa, né, no potencial fornecedor, para, enfim, diminuir seu risco de frustração, tá? Bom, o que você tem que saber antes de ir para uma reunião? Quando você é convocado para uma reunião, uma empresa recebe algum insumo seu, alguma propaganda ou uma prospecção, e ele fala, olha, vamos agendar, ótimo, então você agora vai para essa reunião. O que é importantíssimo você saber antes de sentar com essa pessoa? Isso você pode, essas informações que eu vou falar agora, Raíza, e para quem está nos assistindo, elas podem ser buscadas durante a qualificação, tá? Mas enfim, primeiro, você precisa saber se essa empresa tem porte para contratar e para comprar o seu produto, tá? Se você vende serviços ou se você vende produtos, não importa o que seja, a primeira premissa que você tem que ir para essa reunião é assim, essa empresa pode comprar aquilo que eu vendo, ela tem capacidade financeira, tá? Isso porque um dos principais motivos de frustração em reuniões é que as pessoas elas vão para a reunião e acabam percebendo que quem as chamou não tem condição de comprar, tá? E fica para o futuro, fica mais para frente, até que extremamente é um desalento, né? A gente fica extremamente frustrado. O segundo, minha cara, é saber que quem vai conduzir a reunião do lado de lá se tem poder decisório, tá? Se tem peso dentro da empresa. Então, por que isso? Porque também muitas vezes você vai para uma empresa que tem porte para contratar, mas na reunião, a reunião do lado de lá é conduzida por uma pessoa que simplesmente vai levar o recado para frente e vai passar as informações para outra pessoa, e isso a gente não quer, a gente quer evitar. Então, eu diria assim, você precisa saber, se essa empresa tem porte para contratar, e 2, se a pessoa que está na reunião, ou as pessoas que estão na reunião, tem poder decisório. E a terceira, minha cara, que algumas vezes não é possível de conseguir essa informação, é se a empresa precisa da solução oferecida, tá? Então, e para você saber se ela precisa antes da reunião, seria bom um call, quando você fala assim, olha, eu estou pronto para ir para a nossa reunião, posso fazer 2 ou 3 perguntas? Aí você faz as perguntas, quem vai estar melhor preparado, né? Para saber que materiais levar, que solução vocês estão pensando em avaliar de forma que eu leve os materiais pertinentes. São perguntas de qualificação que permitem você ir melhor preparado, né? Você saber quem estará na reunião e qual é a temperatura dessa reunião, tá? Se realmente eles precisam, se tem porte para contratar. Stavros, e no caso do cliente, o que é que ele deve saber sobre o seu negócio? Esse, diria, é tão importante quanto o primeiro, minha cara. Então, vou te dizer um exemplo. Algumas vezes, quando você fomenta o mercado, e algum diretor de uma empresa fala, olha, liga para a assistente e fala assim, olha, liga para essa empresa e tem uma conversa lá, vê como é que funciona o negócio deles e pede uma proposta. Então, a assistente que entra em contato e pede uma reunião ou pede uma proposta diretamente, ela pouco sabe da empresa, tá? Ela está ali simplesmente cumprir uma missão, conseguir uma proposta e conseguir agendar uma reunião.
esse não é um cenário ideal para nós que queremos fornecer, tá? Do outro lado, num outro exemplo, B agora, algum diretor vê algum anúncio ou recebe uma prospecção, entra no site, entra nas redes sociais, coleta informações do potencial fornecedor e acaba formando convicção que vale a pena uma aproximação e acaba convidando aquele potencial fornecedor, tá? Esse é um cenário que a gente quer. O que é, idealmente, Raíza, o potencial cliente deve saber da gente antes da reunião? O que fornecemos, não digo o serviço ou produto, claro que isso é importante, mas que tipo de resultado nós geramos, tá? Isso para alinhar expectativas, tá, minha cara? E quem estiver nos assistindo, o pior cenário que tem é você entrar numa reunião e a pessoa tem uma expectativa totalmente desalinhada daquilo que você pode oferecer. Então ela acaba sendo desvirtuada, né? As perguntas, enfim. Então a gente quer que ele saiba o que nos fornecemos, não só em termos de produto e serviço, mas o resultado final, para alinhar expectativas e para quem nós fornecemos, né? Porque é importante ele saber que está recebendo uma pessoa que é especialista no segmento dele, tá? Ou no tipo de problema que ele tem, ok? Então, por exemplo, vamos supor assim, pegar um exemplo, você vende, por exemplo, consultoria, treinamento para funcionários, treinamento para lideranças, tá? E uma empresa te convida para uma reunião, porque recebeu um anúncio, ouviu alguma coisa, uma prospecção, etc. O que seria interessante? Essa empresa entrar no seu site, ver que tipo de resultados você entrega com os seus treinamentos, que clientes você já atendeu, por que você seria melhor que os concorrentes para o segmento dele. Então, quando você entrar nas suas redes sociais, ver que você publica, né, informações sobre o teu segmento, que você ajuda o seu mercado. Então, quando você vai para uma reunião com uma pessoa que tem essa informação, você chega muito melhor posicionado, tá? Quanto mais a pessoa souber de você antes de marcar a reunião e definir para essa reunião, melhor posicionado, a nossa posição é melhor durante esse evento presencial, tá? Stavros, você citou na primeira resposta que você deu aqui os materiais pertinentes para se levar para a reunião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que você deve preparar para levar para o primeiro encontro de negócios? Então, aqui alguns problemas, minha cara. Eu devo ter na minha vida feito mais de 3.000 reuniões, tá? Digo que 90% delas foram reuniões comerciais, eu querendo vender alguma coisa. E já acompanhei muita gente em reunião, chefes meus, clientes em consultoria, e tem algumas coisas que tem que evitar, minha cara, que eu vou passar agora para você, e algumas coisas a fazer em termos de levar materiais. Bom, o que fazer primeiro, né? Primeiro, a pessoa que vai na reunião, a reunião é marcada para alguém conhecer você, tá? Eles falam, quero conhecer sua empresa, etc., mas eles querem conhecer você e a sua capacidade de convencer, ok? Você tem que ser uma pessoa convincente. E essa capacidade, ela é elevada na medida que você tem autoconfiança, tá? Você confia no que você fala. Então, quando você vai para uma reunião, ou quando você manda uma pessoa para uma reunião, para um futuro cliente, tem que ir a pessoa, Raíza, melhor preparada na empresa. Tem que ser a pessoa mais qualificada tecnicamente para conduzir a reunião, para fazer as perguntas pertinentes, tá? Então, eu diria que o que tem que levar, a primeira seria a resposta mais óbvia, é levar a pessoa mais preparada tecnicamente, tá? Segundo, minha cara, levar um bloco de anotações, tá? Anotar. Um bloco de anotações, uma caneta, porque tudo que a outra pessoa te falar e responder nas perguntas que você vai fazer durante a reunião, quando você anota, é um sinal de deferência, respeito, tá? E a pessoa ela se sente que está sendo compreendida, tá? Já que você está ali para ver uma situação, para entender uma situação, se você anota o que outra pessoa fala, isso é um sinal de respeito, deferência e assim, um comprometimento da sua parte que você quer realmente tomar nota e entender o que outra pessoa fala. Terceiro, levar um cartão de visitas, tá? Por mais que se falar está em desuso, ou muitas startups não usam hoje, eu assim, ainda preconizo de se levar um cartão de visitas, é praxe ainda não caiu, mesmo que seja pequeno, num cartão reciclável, pode levar o seu cartão de visitas, tá? Bom, o que não levar, minha cara, tá? Não levar um material de PowerPoint, tá? Para você chegar,
na reunião, fala assim, olha, dá licença, posso conectar? Conecta cabo, falta isso. Estou falando uma reunião, primeira reunião de negócios, tá? Não estou falando para apresentar projeto, nem reunião técnica. Uma reunião de aproximação de negócios. Então, aquela coisa, leva o meu PowerPoint, deixa eu conectar. Cadê o cabo? Tem o Wi-Fi? Não tá. Deixa eu pegar meu celular. Conecta o celular, abre o PowerPoint. Não fica legal. Troca a tela. Isso não é legal, minha cara, tá? Não é a melhor prática para uma primeira reunião. As pessoas não querem ver seu PowerPoint. As pessoas querem ver você e a sua capacidade de interlocução, e a sua capacidade técnica, a sua capacidade de convencimento e a autoconfiança que você tem. O segundo erro, minha cara, é levar materiais que são genéricos, tá? É um folheto da empresa que é genérico para todo mundo, ou alguma coisa assim que não é específica para aquela reunião, tá? Não tô dizendo um brinde, isso é muito bem-vindo. Mas olha, vim deixar aqui meu folheto, meu panfleto, isso aí provavelmente vai para o lixo, tá? As pessoas, antes de agendar uma reunião, vão entrar no seu LinkedIn, vão entrar no site, não perca seu tempo com esse tipo de coisa, tá? Vá para a reunião para entender o que está acontecendo e principalmente para mostrar que você tem proficiência e passar tranquilidade que você pode resolver o problema, tá? Então, resumindo os materiais, você, número 1, né, a própria pessoa, número 2, um bloco de papel, caneta e o seu cartão de visita, só. Perfeito, Stavros. E durante o encontro mesmo, você citou que você tem que ir já conhecendo o seu cliente, sabendo o porte da empresa, ele tem que saber também o que é que você pode entregar, mas o que é que você quer descobrir nessa reunião? Quais são as perguntas que você deve fazer? Ótimo, legal, Raíssa. Olha, você precisa fazer perguntas para entender o cenário, tá? Por completo. O objetivo da reunião é você entender o cenário completo do outro lado. Qual é o problema a ser enfrentado? Porque somente aí você vai poder posicionar suas soluções, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem um desafio. Como é que eu vou fazer perguntas sem falar, assim, logo no frio, já senta, quer um cafezinho, queria fazer algumas perguntas. Algumas vezes é possível, né? Quanto mais as pessoas te conhecem, isso é possível, mas é melhor não arriscar e começar desse jeito, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu fui para uma reunião com um grande escritório de arquitetura, muito grande. E fui só eu pela empresa e estavam ali 3 sócios, o diretor comercial e mais 2 moças, uma de marketing e outra de redes sociais. E sentamos, né? E aí um dos donos da empresa falou assim, então, você tem algum material de apresentação, quer abrir alguma coisa? Eu falei, não, por enquanto não. Eu saberia que se fosse necessário, eu abriria o site da empresa, tá? Para fazer qualquer apontamento ali. Aí eu comecei assim, olha, eu tenho bastante coisa para mostrar, mas eu gostaria de fazer 2, 3 perguntinhas bem rápidas para eu poder posicionar as minhas melhores soluções, tá? E aí você ganha mais ou menos uma licença para fazer perguntas, tá? Então, quais são as perguntas? Qual é o problema, né? O que está acontecendo com essa empresa? Qual é o desafio? Desde quando esse desafio está presente? Por que somente agora eles estão buscando a solução? Tá certo? Claro que isso aí não é... Isso é durante a conversa, né? Ou se já foi tentado, ou se tem um outro fornecedor, alguma outra solução presente que não está contente, tá? E principalmente, minha cara, para quando que eles querem solucionar? Quando que eles querem a solução, tá? Essa eu deixo mais para o final. Todas as respostas são anotadas. Eu procuro desenvolver em cima de cada tópico quando eu não me sentir confortável em termos de quantidade de informação e especificidade da informação. E somente quando eu tenho todo o quadro, ok? Aí eu posso falar, olha, eu tenho algumas ideias, queria dividir com vocês. Só que antes eu gostaria de saber se meu entendimento está correto e leio tudo que me foi falado, tá? Nesse momento, as pessoas fazem novas introduções, né, novas informações na conversa que geram mais perguntas. Eu procuro dedicar de meia hora a 45 minutos, pode chegar até 1 hora, somente coletando informações na reunião. Nenhum prospect, Raíssa, nenhum futuro cliente reclamou que falou muito numa reunião, tá? Eles adoram falar sobre o seu problema, adoram quando alguém ouve com atenção, adoram quando alguém que é especialista no mercado, que é o caso quando você for, os nossos espectadores forem, é um especialista de mercado que está ali, anota, e principalmente adoram quando tem certeza que a outra pessoa entendeu exatamente o que eles falaram, tá? Então, tudo isso feito credencia-nos, né, a posicionar as nossas soluções e sermos ouvidos.
entendeu? Porque somente aí, tudo que você falar vai ser realmente ouvido. Você esvaziou outra parte, ela falou tudo o que precisava. Então, as perguntas a fazer são exatamente aquelas para você levantar o cenário, qual é a profundidade do problema, e se não coloque nenhuma solução, nenhuma ideia, vai aprofundando, tá? Sem já colocar o que você pode resolver, tenta esgotar esse levantamento, que a gente chama de anamnese comercial, né? E, ao final, você sim vai posicionar as suas soluções também em uma conversa, tá? Perfeito, Stavros. Era isso que eu ia justamente citar isso, assim, que parece um médico tentando entender os problemas do paciente, né? Você quer saber todo o histórico, o que é que a pessoa está querendo. E é muito importante isso para estabelecer a relação de confiança que você falou no começo, né? Que o objetivo da primeira reunião, o primeiro encontro de negócios é estabelecer uma confiança. Exatamente, exatamente. Agora tem que também se policiar um pouquinho para não fazer perguntas muito minuciosas, cujas respostas não estão naquele fórum. Né? Aí eles vão falar, vamos te mandar depois. Então, as perguntas que você vai fazer numa reunião para levantar esse diagnóstico são perguntas de alguém que já tem diversos modelos, já viu muitas situações e quer apenas situar qual desse tipo de situação você está enfrentando, tá? Então, não são perguntas muito detalhadas, né? São perguntas mais genéricas. Por exemplo, nesse exemplo que eu te passei da liderança, né? Se eu estou vendendo liderança, consultoria, treinamentos para liderança, eu faria perguntas. Fiquei curioso em saber, vocês já fazem treinamentos de liderança aqui na empresa? Já fizeram? Aí vão falar, fizemos há 2 anos, ou fizemos mês passado, ou a gente queria uma liderança um pouco mais um treinamento de liderança um pouco mais técnico. Me conta um pouco, nessa parte técnica, o que vocês estão buscando, né? Aí você evolui dentro das respostas, entende? Sem se afobar e já colocar soluções. Então, só tomar cuidado, minha cara, que nem nessa analogia que você usou do médico, o médico não te perguntar, por exemplo, me fala a sua alimentação. Você fala, no café da manhã eu como um omelete e uma fruta. Você fala, mas peraí, a fruta é o quê? É pequena, média, grande? Você corta? Então, não ficar muito na minúcia e manter eles assim aquecidos para falar do problema deles e sempre abrangendo o problema por inteiro, tá, minha cara? Mesmo que fuja da sua competência, procure entender o problema a ser enfrentado por inteiro. Stavros, você citou a questão do PowerPoint, que isso para uma primeira reunião é um erro, porque você não deve trazer esse recurso logo de primeira, né? Quais são os outros erros que você diria que as pessoas cometem na primeira reunião de negócios? Bom, vou te falar os clássicos, tá? Ainda estou descobrindo alguns, tá? Mas enfim, tem alguns clássicos. Primeiro é o PowerPoint, e a razão pela qual você não deve levar é porque você tira a atenção de si para a tela, entende? Então, e fica uma coisa lida, etc. Você não precisa do PowerPoint na sua primeira reunião, tá? Manda ele depois ou manda ele antes, tá? Durante a reunião você está ali para olhar no olho das pessoas e responder perguntas, tá certo? E também fazer perguntas. A segunda, minha cara, que é gravíssima, é muito comum, tá? Interromper o outro, tá? As pessoas falam e a gente, na ansiedade, tá? Eu procuro não cometer esse erro, mesmo que a reunião seja muito amistosa, que parece ali que eu estou com algum amigo, dá vontade de se interromper, falar, ajudar, mesmo que você ouça algo que você não goste, ou que você não acredite, ou que seja uma falácia, você não interrompe em hipótese alguma, tá? Esse é um erro muito clássico. O outro é você, antes de ter uma ideia do todo, é você já posicionar suas soluções, entende? Eu tenho isso, tenho aquilo, blá, blá, blá. Então, isso a gente já falou, né? A gente primeiro procura entender o todo, pedindo licença, e depois vai posicionando a solução que é mais pertinente. O terceiro, minha cara, é quando chega na hora de falar de si, da sua empresa e das soluções que você pode prover mediante o quadro que você levantou, é você falar muito das suas características intrínsecas, marca, tempo de mercado, clientes que você atende. Tudo isso é importante, passa confiança, mas ele não ajuda a tangibilizar o quanto você pode resolver o problema presente, entende? Então, eu vejo muitas vezes o fornecedor chegar e falar, olha, nós somos uma empresa que tem 50 anos de mercado, atendemos essas grandes marcas, papapá, e não fala especificamente das soluções que ele tem para aquele caso. Estou falando para você não dizer a carteira que você atende, o tempo que você tem no mercado, mas dedica assim 2, 3% nisso, e os outros 95% atacando o problema com as soluções que você tem em mãos, tá?
Então, eu diria que basicamente seria isso. E tem mais alguns que não olhar nos olhos, né? Isso também é um erro muito grave. O outro é você usar algumas frases que são proibidas, Raíza. Vou te falar, algumas frases são proibidas. Para ser franco, para ser sincero. Isso aí você nunca deve falar, não só em uma reunião de negócio, mas em qualquer momento da sua vida, tá? Eu quero ser bem franco agora. Quer dizer, tudo que você falou até ali não foi franco. A outra é você também, que as pessoas usam muito, comprar, tá? Você quer comprar o produto, a gente evita de falar isso. Ou você quer assinar o contrato quando? São coisas um pouco pesadas, são palavras de compromisso um pouco agudo para essa primeira fase, tá? A gente fala, para quando você pretende obter essa solução, né? Quando você quer ter a solução? A gente evita a palavra comprar. E se a parte contratual tem essa parte de formalização, quando é que a gente vai olhar a papelada? Isso é melhor do que você falar quando a gente vai assinar o contrato, entende? Então, por exemplo, no nosso rito, a pessoa pergunta assim, como é que funciona? A gente fala, olha, a gente primeiro faz essa reunião, depois tem uma proposta para vocês analisarem, né? Com valores, com tudo bonitinho, com os investimentos. Depois, no seu ok, tá? No seu ok. Eu não falo na sua assinatura, eu falo no seu ok. Aí a gente vai ter uma área que vai cuidar da papelada, da parte formal, e uma área que vai cuidar da implementação. Tem sempre uma terminologia light, tranquila, sem passar muito peso, tá? Principalmente para essas palavras que levam a compromisso, tá, minha cara? Então, basicamente, seriam esses erros. Eu diria o mais grave de todos é você chegar numa reunião e começar a falar, tá? Esse é o mais grave para mim. Stavros, a gente recebeu aqui uma pergunta do Jorge. Queria aproveitar para dizer para o pessoal que estiver assistindo que vocês podem mandar suas perguntas, que o Stavros vai tentar aqui responder as dúvidas de vocês. O Jorge perguntou, acerca do ambiente, como saber qual é o melhor cenário? Cafés na sua empresa, na dele, em locais públicos, como discernir qual é o mais adequado? Ótimo, Jorge, obrigado pela pergunta. Olha, se for uma reunião, primeira reunião entre você e uma pessoa que você não conhece, tá? Uma pessoa que você não conhece, o ideal é em uma das duas empresas, tá? Eu gosto, quando eu estou vendendo, de ir na empresa da pessoa. Aí eu posso ir embora a hora que eu quero, tá certo? E acho que é uma questão de... Eu já tô investindo no relacionamento, diria assim, de eu me deslocar até o local do meu potencial cliente. Quando a reunião é muito longe, mais de 60 quilômetros, e alguém tem que pegar um carro, fazer quase uma viagem de 1 a 2 horas, fora o trânsito na cidade, eu sugiro uma videoconferência, meu caro, tá? Uma videoconferência pode resolver o problema, com câmera ligada, dá para olhar olho no olho e tranquilo. Se são mais de uma, por exemplo, você e do outro lado vão participar 4 pessoas, aí até 100 km, 200, até 300 km vale a pena você se deslocar, tá, meu caro? Se uma empresa-alvo coloca 4 pessoas para falar com você, é ideal você ir presencialmente, tá? Se possível. Bom, tem alguns clientes que falam assim, a gente pode tomar um café em algum shopping? Perfeitamente. Diria assim, tira um pouco da formalidade do encontro, tá? Fica mais próximo, mais amigável, você toma café, senta em uma mesa, não há hierarquia nesse tipo de encontro, tá? Não há hierarquia, quer dizer, o peso hierárquico de você ir para um cliente é maior do que quando vocês tomam um café numa Starbucks, tá? E tem os outros que fazem encontros, a gente vai se encontrar na feira, a gente aproveita algum evento em comum para fazer a reunião. Aí diria que é o cenário que a gente menos quer, tá? Porque a reunião em si, ela não foi agendada por conta da reunião, e sim, ela é um anexo de um outro compromisso que vocês têm, tá? Então, alguém me fala assim, olha, durante o evento a gente depois toma um café. Pode ter certeza que essa reunião não vai ser boa, tá? Ok? Então, assim, procura falar, não, vamos tomar um café, mas eu gostaria de ir na sua empresa, né? Para a gente fazer uma reunião um pouco mais estruturada, sem, né? Você não vai falar assim, você vai falar, olha, eu gostaria de estar na sua empresa com mais calma para a gente ver esse assunto e ele vai aceitar sem problema nenhum, tá? Então, assim, Jorge, as reuniões que você vai fazer podem ser, tem as reuniões até por telefone, meu caro, se for outro estado, se a pessoa está em trânsito, não tem condição de fazer uma videoconferência, faça um call por telefone, tá? Não é o ideal, mas é o que é possível e também é um avanço na relação. A videoconferência, se é você mais uma pessoa mais 60 quilômetros,
Se é você e várias pessoas do outro lado, até 300 quilômetros, vale a pena se deslocar, se é uma conta-chave. E prefira ir no local da empresa, se for na sua cidade, uma reunião de 1 hora, 45 minutos. E se a pessoa te convidar para um café, aceite. Eu não proponho café para as pessoas que eu não conheço, tá? De toda forma, Raíza e Jorge, mas falo isso também para quem estiver nos assistindo, que é importante, e agradeço novamente a pergunta. Quando você propõe a se engajar com uma pessoa, não coloque nenhum tipo de barreira, deixa ela escolher o melhor formato, tá? O melhor formato e o melhor dia e horário para você se engajarem quando você é o proponente. Então, Raíza, eu gostaria de fazer uma aproximação entre nossas empresas. Pensei na semana que vem, ver qual é o melhor formato, você quer um call, quer tomar um café, eu posso ir pela sua empresa, deixa tudo isso em aberto e ver onde a pessoa se sente mais confortável e principalmente deixar ela agendada, as 2 ou 3 opções para ela agendar. Stavros, e na hora de conduzir a reunião, você já falou um pouco aí que uma das coisas que você não deve fazer de jeito nenhum é interromper a pessoa. Queria que você contasse pra gente quais são os outros pontos que você deve ter atenção na hora da conversa. Primeiro, ouvir ativamente, anotar os pontos que são falados, né? Ter uma postura profissional, olhar no semblante, ter um semblante tranquilo, apostar na formalidade, sem ser pedante, entende? Não usar uma linguagem muito difícil, nem mostrar que você sabe mais do que os outros, né? Sempre posicionar suas ideias como uma sugestão, tá certo? Para evitar de passar arrogância. Não é porque você se coloca desse jeito que você não tem confiança, mostra que você domina, né, domina o seu ego, digamos assim, né? Por mais que você conheça o problema e você pode solucioná-lo, você sempre posiciona as suas ideias como sugestão. E também, assim, por mais que o outro lado, minha cara, ele dê liberdade em termos de alguma brincadeira e tal, procura não abraçar isso e multiplicar por 15, entende? Procura, dar uma risadinha, mas volta para a pauta, tá? Eu vi muitas reuniões perderem o ritmo por conta que elas desbancaram para algo super informal e não se aproveitou o encontro para levantar as reais necessidades e potencialmente se posicionar como um solucionador. Uma outra observação, minha cara, se for uma reunião muito técnica, né, ou uma reunião de tecnologia, uma reunião em alguma área específica médica ou na área de arquitetura e engenharia, veja se ali estão técnicos, né, para que você possa usar o jargão. E se não, minha cara, procure manter-se nesse nível um pouco mais alto do problema antes de mergulhar na tecnicidade onde as pessoas não vão entender. Stavros, e como é que você pode lidar com objeções que forem feitas durante o encontro, durante a conversa? Porque por mais que você se prepare, pode haver ainda obstáculos que vão surgir na reunião, não é? Exatamente. Bom, as pessoas têm objeções, minha cara, basicamente por um motivo que elas não confiam, ou que elas não podem usar a sua solução, ou que a sua solução, ao ser utilizada, não vai resolver, tá? Novamente é uma questão de confiança, tá certo? Então você propõe uma solução, a pessoa não sabe se vai poder usar aquilo, ela vai ter capacidade de usar aquilo para resolver, e 2, ou se ela usar e também não confia se realmente vai resolver, tá? Todas as objeções entram nessa caixinha. Primeiro, minha cara, é natural que as pessoas tenham essa desconfiança, tá? Aliás, é esperado, tá certo? Então, muita calma, né, em saber que aquilo é uma objeção. Tem gente que coloca uma objeção de uma forma bastante, diria, brusca, né? Por exemplo, já usei esse seu produto, não funcionou aqui. Ou já usamos seu concorrente e deixou ele na nossa mão. Tá? Isso é uma objeção, tá certo? Colocada de uma forma um pouco ríspida. Então, primeiro, entender que é uma objeção e manter-se calma, entendeu? Tranquilo. Você fala, me explicam o que deu errado exatamente, né? Ou outros que falam assim, mas qual é a garantia que você dá que vai resolver esse problema? Ou que vai entregar na data? Ou que vai ficar pronto conforme o cronograma? Ou que não vai ficar mais caro do que a planilha econômico-financeira? Qual é a garantia? Né? Isso também é uma objeção. Você fala assim, bom, a gente tem várias garantias, mas me conta um pouco que tipo de garantia você está buscando, né? Procura, assim, evoluir dentro da objeção, mas sempre mostrando tranquilidade, né? Porque a objeção é
a manifestação de uma falta de confiança. É só isso. É tranquilo, ok? É tranquilo. Tem pessoas que se perdem durante as objeções, falam de forma desembestada, ficam irritadas, atacam o outro lado, se sentem criticadas com a objeção, né? E isso acaba tirando a qualidade da reunião, tá? Então, como lidar com objeções? Primeiro, com calma, com serenidade, e procura aprofundar exatamente onde está o problema, onde está essa insegurança. Stavros, a gente recebeu aqui uma pergunta do nosso CEO, Leandro Vieira. Ele perguntou, Stavros, no caso da reunião ser um almoço, isso facilita ou dificulta o fechamento? Muito bom, um abraço para o Leandro, aproveitar e deixar um abraço para o Simão, um abraço para o Diogo, para toda a turma aí dos administradores e para o nosso CEO, especialmente para o Leandro. Leandro, meu caro, quando alguém marca um almoço, aí tem que ver se você marcou o almoço ou se você foi convidado para o almoço. Se você foi convidado para o almoço, eu te diria que está muito bem, tá? Você está num ótimo quadrante, tá certo? Que é o melhor cenário, é você falar de negócio enquanto ali está almoçando, tomando um vinho, é excepcional o momento, tá certo? Eu diria que você está muito próximo de um fechamento. Se você convidou outra parte para o almoço e ela aceitou, então você também está num ótimo quadrante, meu caro, porque ela sabe que ali será um encontro informal, diria assim, tá? Seria um encontro dentro das formalidades, ou menos formal. Eu diria assim, as chances de você evoluir numa reunião onde houve um almoço são maiores do que se for no escritório, tá certo? E diria para não deixar a parte, né, gastronômica atrapalhar a pauta da reunião, meu caro. O que prejudica um pouco se for uma reunião técnica, você precisa tomar notas, etc., fica um pouco prejudicado. Então, como é que eu sugiro a condução, né? Almoçar, falar de frivolidades, falar de, enfim, de coisas genéricas, falar das empresas, falar de macroeconomia, falar de negócio em geral. Na hora do café, abrir a pasta, pegar o bloco e falar, bom, vamos aprofundar um pouquinho, aí acho que transcorre de uma forma mais tranquila, tá? Uma outra coisa, meu caro, existem locais para almoço que tem muito barulho. Muito barulho, isso também prejudica um pouco, tá certo? Isso prejudica um pouquinho. Raíssa, esqueci de um erro que se comete que é gravíssimo e eu lembrei agora, tá? É não desligar o celular, tá certo? Não desligar o celular e durante a reunião você ser interrompido pelo celular. E durante os almoços, né, quando você tem uma reunião de almoço, isso fica um pouco prejudicado. O celular fica em cima da mesa e aí a pessoa acaba atendendo e acaba prejudicando a conversa, acaba prejudicando a reunião. Resumindo a resposta para o meu caro Leandro, é um ambiente menos formal dos formais, é tranquilo, é um bom quadrante, você tem mais tempo a falar, é mais prazeroso fazer uma reunião durante o almoço, mas só toma cuidado com o celular em cima da mesa, principalmente da outra pessoa, e com barulho, e você, no momento certo, sacar realmente o teu material e tomar as notas que são necessárias para sair com todo o contexto, tá certo? E poder colocar as suas soluções. Stavros, você citou aí no exemplo do almoço que o ideal é ter uma conversa mais amena e na hora do cafezinho entrar realmente numa parte mais técnica, tirar os blocos de notas, tudo mais. Você acha que tem um roteiro assim ideal para uma primeira reunião de negócios, além das perguntas no começo? Tem um roteiro que começa antes da reunião, né, Raíssa? Começa com aquele posicionamento que você tem, quem está te chamando, né? O que ele sabe de você. E eu digo assim, para você subir a sua notoriedade e melhorar seu posicionamento, é realmente anunciar, é se fazer presente no mercado, utilizar as redes sociais, postar conteúdos. Isso vai de forma cumulativa subindo o seu posicionamento e você vai ver que ao longo do tempo será melhor recebido e melhor recebida nas reuniões. Pessoal, vi você nas redes sociais, vi o teu anúncio, isso melhora seu posicionamento. Durante a reunião, independente se for num cafezinho, se for um almoço, se for uma empresa, se for uma sala presidencial, com uma mesa de mármore com 25 pessoas. Você se posicionar como ouvinte, tá certo? 80% do tempo, ouvir, fazer perguntas que explorem o problema, né? Que explorem o problema que você está enfrentando. Se você encontra um fórum que tem diretor, gerente, dono da empresa, todos na mesma sala de reunião, foco no número 1, tá certo? Não vai dar para você atender a todos.
Esse é um tipo de reunião, Raiza, que dificilmente você vai ter controle. Não é que você... Quando você tem reunião com uma pessoa, é fácil você seguir um rito. Quando senta o presidente, o diretor, o gerente, o financeiro, ali a chance de dar uma briga de egos entre eles é enorme, tá certo? Um querer mostrar para o outro que aperta mais, e que faz perguntas mais difíceis. Então, a melhor recomendação é falar pouco, falar bem, fazer perguntas e centrar-se no líder, tá? Olhar para o líder. E também, quando, claro, você responder a pergunta dos outros, olhar para eles. Mas quando você for colocar sua fala, centrar no líder da mesa, tá certo? Então, assim, o roteiro é posicionar-se bem, conduzir com o viés de mais ouvir do que falar, entender plenamente o problema que tem do outro lado, anotar esse problema, parafrasear tudo que você ouviu e aí sim colocar as suas soluções da forma mais específica possível e analisar o problema por inteiro, tá, minha cara? Esse é o roteiro. Você tem que sair da reunião com os próximos passos muito bem definidos. Como é que você sai de uma reunião sabendo que ela foi bem sucedida? Tem como avaliar isso? Tem como avaliar. Eu fico muito feliz quando eu vejo que esse potencial cliente tem um problema que eu posso resolver, tá? Isso é o melhor cenário, minha cara. Porque aí é uma questão de eu ser escolhido, ou minha empresa ser escolhida em relação a outras de mercado. Mas há um problema e eu estou posicionado para resolver, tá certo? Então, para mim, esse é o melhor cenário. Então, eu sei que eu vou competir forte, porque a hora que eu mandar uma proposta, tudo que eu vi na reunião eu vou colocar na proposta como briefing, entende? Você sai com um briefing muito rico, e quando você vem com o briefing aqui, quando você coloca as suas soluções aqui embaixo, elas se encaixam aqui, entende? E aí, isso para mim, aí é uma questão de preço, enfim, de você ser competitivo no preço. Mas em termos de encaixe, quanto melhor o encaixe, melhor foi a reunião, tá? Também se durante a reunião eu tive com pessoas que têm poder decisório. Não é que é o decisor. Dificilmente uma empresa hoje, uma pessoa toma decisão sozinha, tá? Ela ouve, ela cria convicção e ela vai passar para alguém, também analisar, também dar os seus pitacos, vai passar para as técnicas. Quanto maior a empresa, mais colegiada essa decisão. Mas eu me sinto muito bem quando à mesa estão pessoas que têm forte poder decisório, tá? E também quando são pessoas que estão com um problema, bate na área delas, entende? A pessoa está ali porque ela está com aquele problema. Ela não é alguém, não é um emissário, entendeu? Então eu sei que a reunião acabou bem quando eu tenho esse tipo de pessoas na mesa, quando eu consigo levantar o problema e quando eu sei que houve um encaixe entre as minhas soluções e o problema que eu encontrei. E depois da reunião, quais são os passos seguintes? Você deve entrar em contato novamente? Você espera que o cliente entre em contato? Como é que deve ser feita essa pós-reunião? Bom, tem algumas reuniões que acabam de forma frustrante, minha cara, e que não tem o que fazer, tá? É quando você fez todo o levantamento, posicionou, e a outra pessoa te fala, bom, a gente está no momento de fusão, de aquisição, de mudança, e vamos voltar ao tema ano que vem, tá? Isso é frustrante, tá certo? Porque não há timing para a coisa evoluir em sequência. Você perde o momentum do negócio, tá? Não é raro de acontecer, mas diria assim, do que tem mais frustrante uma reunião que vai bem é acabar desse jeito. A pessoa te fala, entendemos tudo, só que não é o momento. Temos que esperar 1 ano, temos que esperar 3 meses, tá? Tirando isso, né, tirando essa possibilidade, uma reunião desemboca em duas frentes. Primeiro, ou a empresa vai te mandar material para você elaborar uma proposta. Então você pega relatório, dados dos últimos 5 anos, qualquer informação que você precise para elaborar uma proposta. Ou você vai sair da reunião já para emitir uma proposta ou emitir um projeto para ser analisado, tá? Então, os próximos passos, minha cara, são da sua parte emitir uma proposta ou da parte do seu potencial cliente enviar materiais, tá? E aí tem que haver o compromisso. Olha, vocês me mandam o material até sexta-feira, tudo bem? Posso aguardar esse material para a semana que vem? Né? É a pergunta que você vai fazer se eles vão te entregar alguma coisa. Se você vai entregar a proposta, fala assim, olha, eu com essas informações me dá 2, 3 dias que eu estou colocando uma proposta no e-mail de vocês. Aí o ideal, minha cara, é mandar para quem estiver na mesa, a proposta vai para todo mundo, tá? Esse é o ideal.
Agora, se forem muito díspares, por exemplo, tá o presidente, tá o rapaz que é analista de marketing, junto, tá todo mundo na mesa ali, ok, manda para o presidente, para o diretor e para o gerente, digamos assim, não precisa mandar para todo mundo, mas se forem diretores, não importa se é financeiro, industrial, jurídico, manda cópia para ele. Quem tiver na mesa recebe cópia e dá sequência à negociação, tá? É a minha regra, pelo menos. Stavros, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas eu recebi outra pergunta aqui do Leandro Vieira novamente, que eu acho que é bem interessante. Tá. Ele falou, Stavros, nessas reuniões com mais pessoas, é sempre comum ter um elemento negativo, ou seja, uma pessoa do contra, que corre o risco de contaminar os demais com as objeções dela. Como neutralizar esse elemento negativo e manter o clima favorável? Legal. Ótimo. Eu já participei do outro lado, meu caro Leandro, como diretor, né, em uma empresa de grande porte, e o meu chefe demandava um dos diretores a ser esse elemento contrário, a bater, entre aspas, né, no nosso interlocutor, tá? Então é o bom e o mau policial, né? Bad guy, good guy, né? Que um bate, outro tal. Essa é uma situação onde ela já é orquestrada. A outra situação, Leandro, é quando um quer dar uma de, olha, estou aqui para garantir a qualidade da nossa empresa, garantir a compliance da empresa. Então, ele mostra uma preocupação exacerbada, entre aspas, bate no futuro fornecedor para mostrar o quanto ele está preocupado, né, com a empresa, tá certo? Bom, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Primeiro, se ele for o dono, se ele for o líder e tiver essa postura, o quadrante não é legal, meu caro, tá? Eu diria que é um quadrante de baixa confiança, tá? Ele tem baixa confiança na competência. Então, se a pauta da reunião é um rol de objeções, você vai se desgastar muito ali e não vai acabar muito bem. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Acontece quando um diretor proclama a reunião e vem o dono ou vem o CEO, ele assume e ele tem essa postura negativa. Então, tranquilidade, calma, vamos entender quais são as objeções e nos posicionarmos da melhor forma possível, tá? Sem desalinhar a expectativa, tá ok? Geralmente as pessoas, Leandro, Raíza, quando são confrontadas com objeções muito duras e obstáculos, elas, para tentar passar confiança, acabam exagerando um pouco, tá, nas promessas, ok? Ou nas garantias. A gente não faz isso, né? A gente ouve e tenta colocar realisticamente quais são as expectativas que podem ser atendidas, tá certo? Agora, quando esse cara negativo, o da objeção, que bate, ele não é da liderança, ele é par ou ele é inferior, também você minimiza, tá? Procura dar mais atenção à pauta positiva, sem desrespeitar a pauta negativa, mas sem se alongar nas objeções, simplesmente procura entender o problema como um todo e alinhar a expectativa e deixar essa pauta negativa em segundo plano, endereçada, claro, mas em segundo plano. Neutralizar não dá, e se você, meu caro, errar a mão nas respostas e deixar essa pessoa chateada, ou ela se sentir desrespeitada, você vai criar um inimigo lá dentro que vai bater internamente em qualquer esquina, ele vai tentar te derrubar, tá? A gente não quer isso. A gente respeita a posição, entende as objeções, por mais esdrúxulas que sejam, mas a gente endereça de uma forma calma, tranquila, mas segue dando mais gás na pauta positiva, na pauta da solução do problema. Stavros, a gente tem uma última pergunta aqui da Ana Cristina, que entra um pouco nesse tema de como lidar com essas objeções. Ela falou assim: quando você está numa reunião e apresenta sua proposta de negócios e percebe que seu possível cliente desvaloriza a sua proposta, como devo conduzir esse tipo de situação? Ok. O nome da moça é Ana Cristina? Ana Cristina, é isso. Ana, olha, os clientes que fazem que tem esse tipo de postura, que é reduzir, né, ou tirar valor do que está ali dentro do acervo de entregáveis, eu diria assim que chega quase ao desrespeito conosco, tá? Dependendo do produto e do serviço, né, esse tipo de postura que é reduzir o que você está entregando, ou minimizar, ou tirar valor daquilo que você está para entregar, ela chega perto do desrespeito, tá? Então, eu te diria a forma de você levar esse tipo de situação.
que é uma objeção, tá? A pessoa acaba diminuindo a sua promessa, então, no caso, ela está colocando um obstáculo, uma objeção. E vírgula, e também está tirando crédito da sua palavra, né? Crédito da sua promessa, o que também beira o desrespeito. Muito bem, e novamente, se for o decisor, estamos num quadrante bem ruim, minha cara. Eu diria que é abandonar, tá certo? É derrubar, não é levantar e ir embora, mas procura entender exatamente por que ele tem essa desconfiança e entra naquele quadrante de lidar com objeções. Se ele for alguém dentro do fórum ali e coloca esse tipo de objeção em cima desconfiando da sua palavra ou da sua entrega, novamente procura entender, mas dá pouca vazão a esse tipo de voz, tá? Não deixa isso impregnar o ambiente. De toda forma, é um quadrante muito ruim para se estar, tá? Onde o outro lado, no D0 da relação, já mostra e coloca em questão, em dúvida, a sua palavra e a sua promessa. Stavros, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live no Portal Administradores. Pessoal que está acompanhando, a gente deixou nos comentários, na descrição do vídeo, o link do serviço de prospecção corporativa da PAP Solutions, do Stavros Frangolides. Stavros, você pode explicar rapidinho aqui para o pessoal só como funciona esse serviço que vocês oferecem? Claro, minha cara, claro. Antes, minha cara, tudo nasceu com o livro, né? Que você conhece. Sim, falamos do livro na última transmissão. O livro A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos de Todos os Tempos. Esse livro, Raíssa, tem os 5 cases principais da minha carreira, que não coloco em lugar nenhum, não tem nas redes sociais, não tem lives, não tem em nenhum lugar, somente no meu livro. E são os 5 cases que me levaram a criar o denominador comum que a gente hoje utiliza para fazer prospecção para dezenas de empresas no mercado. Os serviços de prospecção corporativa nada mais são, minha cara, que a terceirização da prospecção. Então, muitas empresas sabem como prospectar, entendem a importância, mas não tem braço, não tem como, entende? Tem o pessoal técnico, vendedores muito bons, mas que não tem tempo e não conseguem priorizar, pegar no telefone, abordar empresas, tentar conciliar agendas, tudo isso toma muito tempo. Né? Então, e é uma competência, a prospecção, ela exige uma competência não tão técnica em cima do produto, e sim, né, em um processo de abordagem de empresas frias. Né? Então, a gente dispõe esse serviço para aquelas empresas que querem ampliar sua capacidade prospectiva ou mesmo queiram terceirizar 100%, a gente se posiciona como alguém que pode fazer quebrar essas pedras, digamos assim, né? E o resultado desse trabalho é o agendamento de reuniões qualificadas para que o nosso cliente converta. O site é o pap.pub/prospecção ou CC, né? Sem C cedilha, prospecção com 2 Cs. Perfeito, Stavros. Pessoal, como eu falei no começo da live, vocês podem encontrar textos do Stavros e até vídeos com dicas dele sobre prospecção de clientes nas nossas redes sociais e no perfil dele no Portal Administradores. E a gente fica por aqui, Stavros. Até a próxima live. Agradeço muito, Raíssa. Um abraço para todos aí. Muito obrigado a você e aos espectadores que nos acompanharam e compartilharam essa jornada aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, é isso e até a próxima.